Abaixo está seu roteiro, totalmente pontuado e organizado em parágrafos curtos, sem omitir nenhuma linha. Adicionei a pontuação apropriada, corrigi pequenos erros de ortografia, por exemplo, Darjeeling para Darjeeling, Senile para Senile, Antelope para Antelope, etc., e dividi o texto em parágrafos concisos para facilitar a leitura, preservando o conteúdo original. Minha casa nunca foi apenas uma estrutura de madeira e pedra. Para mim, Agatha Tordick, esta mansão vitoriana em um bairro tranquilo de Oakland é um ser vivo, uma testemunha de 74 anos da minha vida. Nasci aqui, no quarto do segundo andar, em 1950. Foi aqui que me despedi dos meus pais, celebrei meu casamento com Henry, criei nossa filha Willow e lamentei a morte do meu marido há 5 anos. Todas as manhãs começam da mesma forma. Acordo às 6h30 sem despertador, um hábito que mantenho desde os meus tempos de professora universitária. Meu quarto no segundo andar tem vista para o jardim, que teimosamente continuo cuidando sozinha, apesar dos protestos da minha filha. O velho tapete persa é agradável sob meus pés descalços quando saio da cama e coloco meus óculos finos de aro prateado. Naquela manhã de quinta-feira de primavera, não havia sinal de mudança. Preparei chá, não de saquinho, como minha filha gosta, mas chá de folhas de Darjeeling de verdade, e saí para a varanda com um volume gasto de Jane Austen. A manhã de Oakland me recebeu com uma leve névoa e o aroma de magnólias em flor. A professora Tordick continua cumprindo sua agenda, disse meu vizinho, Harold Pedigrew, um marinheiro aposentado de 76 anos que aparava sua cerca viva. E o capitão Pedigrew ainda não aprendeu a cumprimentar uma dama com bom dia, respondi, escondendo um sorriso atrás da minha xícara. Foi assim que meu dia começou, calmo, comedido, repleto de pequenos prazeres, leitura, jardinagem, correspondência com ex-alunos e jogos semanais de bridge com amigos. Minha casa, com suas escadas rangentes, vitrais e uma biblioteca que ocupava um cômodo inteiro, me dava uma sensação de segurança e continuidade. Até o telefone tocar. Mãe, você lembra que viemos aqui hoje com o Baxter, né? Perguntou Willow, com a voz tensa, como sempre ultimamente. Claro que me lembro. Não estou senil aos 74 anos, respondi, sabendo que minha filha franziria a testa com o meu tom. Não foi isso que eu quis dizer, e você sabe disso, ela suspirou. Você recebeu os documentos que eu pedi? Quais? Minha certidão de nascimento, meu testamento ou talvez uma renúncia à eutanásia? Não consegui resistir ao sarcasmo. Mãe, só queremos te ajudar a administrar sua propriedade. Esta casa é grande demais para uma pessoa só. É cara de manter, e todo o meu dinheiro vai para pagar as contas em vez de ficar parado na sua conta bancária, terminei por ela. Querida, estou indo muito bem. E não preparei os documentos porque não vou assinar nada. Houve uma pausa durante a qual quase pude sentir Willow contando até 10. Tá bom, mãe. Conversamos quando chegarmos lá. 18h, não se esqueça. Desliguei e voltei ao meu livro, mas as palavras se turvaram diante dos meus olhos. Essas visitas tinham se tornado mais frequentes nos últimos meses. Willow e Baxter chegavam com caixas de coisas que estavam só bagunçando a casa, pastas de documentos que exigiam minha assinatura e conversas sobre uma vida mais compacta em um complexo moderno para aposentados ativos. Faltando 8 horas para a visita deles, decidi aproveitar minha liberdade. Vesti minha blusa azul favorita com um broche de coruja, presente do meu falecido marido, e fui para o centro da cidade. O ponto de ônibus ficava a 2 quadras da minha casa, e fiz questão de ir a pé, ignorando os comentários da minha filha de que na sua idade, você deveria ir com calma. A biblioteca de Oakland me recebeu com frieza e silêncio. Dustin, um jovem bibliotecário, assentiu alegremente. Senhora Tordick, os livros que a senhora pediu chegaram. Obrigada, querida. E me chame de Agatha, como já disse. Desculpe, hábito profissional. Ele sorriu. Como está indo seu artigo para a revista literária? Lentamente, mas com segurança. Os estudantes modernos se esqueceram de que Jane Austen não era apenas sobre amor e finais felizes, mas também sobre sátira social. Depois da biblioteca,
Parei em um pequeno café chamado Eloises, onde conheci Margarete e Beatrice, minhas amigas da época em que lecionava. Conversamos sobre livros, política e, claro, sobre crianças. Minha Caroline insiste que eu me mude para Seattle para morar com eles, suspirou Beatrice. Ela diz que os netos sentem minha falta, mas eu sei que depois de uma semana, vou me sentir como uma vela na casa deles. Pelo menos os meus são honestos, eu disse com um sorriso amargo. Eles só querem a minha casa. Você está exagerando, Agatha, disse Margarete gentilmente. Willow se importa com você. É, mais ou menos tanto quanto um abutre se importa com um antílope moribundo no deserto, eu disse, tomando um gole de chá. Ontem, ela mandou um corretor de imóveis, supostamente para fazer um orçamento dos reparos. Ele andou pela casa parecendo que já estava reorganizando mentalmente os móveis para os novos donos. Quando cheguei em casa às 17 horas, encontrei uma caixa de compras na porta com um bilhete: Mãe, trouxe comida para você. Você está muito magra. Até mais tarde, Willow. A caixa continha saladas prontas, refeições semi-prontas e vários sacos de vegetais congelados. Suspirei e levei tudo para a cozinha, onde a torta de abóbora que eu tinha feito naquela manhã já estava me esperando. Exatamente às 6 horas, a campainha tocou. Willow e Baxter entraram em casa como sempre, parecendo inspetores inspecionando um apartamento em ruínas. Mãe, você ligou o aquecedor? Está frio aqui dentro, disse Willow, indo imediatamente até o termostato. Está 17 graus Celsius lá fora e o tempo está ensolarado. Está bem confortável aqui em casa. Peguei a mão dela. E olá, a propósito. Olá, Agatha. Baxter se inclinou para me beijar na bochecha, e senti o cheiro de uma colônia cara misturada com uísque. Como vai? Estou ótima. Estou escrevendo um artigo para uma revista literária, participando de um clube do livro e planejando uma viagem de verão para a Europa. Europa? Willow se virou. Mãe, você não pode ir para a Europa sozinha na sua idade. Engraçado. Na minha idade, Margaret Thatcher governava o Reino Unido, comentei, conduzindo-os para a sala de estar, onde o chá já havia sido servido. E eu não vou sozinha. Vou com Margaret e Beatrice. 3 idosas desacompanhadas. Que loucura, interrompeu Baxter, pegando uma xícara de chá. Agatha, estamos realmente preocupados com a sua segurança. É por isso que você mandou alguém trocar todas as minhas lâmpadas por lâmpadas inteligentes conectadas aos seus celulares, arqueei uma sobrancelha. Para você poder me ver dormir. Willow corou. É para a sua segurança. Saberemos se você cair durante a noite e não pudermos pedir ajuda. Moro sozinha há 5 anos, desde que meu marido morreu, e nunca caí. E prefiro não ter aparelhos no meu quarto controlados por outra pessoa. A conversa girou em círculos familiares. Minha segurança, minha solidão, minha teimosia. O chá foi seguido pelo jantar, durante o qual Baxter abordou cautelosamente o assunto de possíveis opções para investir o dinheiro da venda do imóvel. Permaneci em silêncio, cortando metodicamente o frango que havia preparado de acordo com a receita da minha mãe. Mãe, escuta, Willow largou o garfo. O Baxter e eu encontramos uma opção incrível para você. Um apartamento moderno no complexo Golden Autumn para maiores de 65 anos. Tem tudo, um centro médico, uma piscina, uma biblioteca. E eu vou viver entre outros velhos destroços, jogar bingo e discutir minhas doenças. Não, obrigado. Mas você adora socializar. Você mesma diz que às vezes se sente sozinha. Gosto de socializar com pessoas que eu escolho, respondi bruscamente. E sim, às vezes me sinto sozinha, mas na maioria das vezes é quando você vem e tenta decidir como eu devo viver a minha vida. Um silêncio pesado pairava na sala. Baxter pigarreou e mudou de assunto, falando sobre as últimas conquistas de seus filhos, meus netos. Lawrence havia sido aceito em um programa de mestrado na Faculdade de Administração, e Otávia estava se preparando para os exames finais na Faculdade de Artes. A propósito, a Otávia me pediu para avisar que ela vem semana que vem,
disse Willow com um leve sorriso. Ela sente sua falta. Foi a única boa notícia da noite. Otávia, a mais nova dos meus netos, herdou meu amor pela arte e pela literatura. Ao contrário do resto da família, ela não veio com propostas para se mudar ou vender a casa, apenas para passar um tempo juntos. Depois do jantar, quando voltamos para a sala, Willow de repente pegou minha mão. Mãe, tenho uma proposta. Você parece cansada ultimamente. Por que você me esgota com suas visitas? Murmurei, mas ela me ignorou. O Baxter e eu reservamos um fim de semana para você no Sunny Valley Spa. É um lugar incrível para relaxar e recarregar as energias. Tudo está incluído: massagens, piscina, comida orgânica, 3 dias de relaxamento completo. Olhei para minha filha com desconfiança. Desde quando você se importa com o meu relaxamento? Mãe, você está sendo injusta, disse Willow, parecendo magoada. O Baxter e eu passamos muito tempo procurando o lugar perfeito. E, aliás, não é barato. Agatha, interrompeu Baxter em seu tom profissional, este é um estabelecimento de primeira classe. Muitos dos meus colegas o recomendaram. Vai fazer bem à sua saúde. Hesitei. Por um lado, a ideia de férias parecia tentadora. Por outro, a generosidade repentina deles me deixou desconfiado, mas talvez eu estivesse sendo cínico demais. Quando é este fim de semana? Perguntei finalmente. Nesta sexta-feira, respondeu Willow rapidamente. Vamos buscá-la às 10 horas da manhã e levá-la até lá. Já está tudo pago. Você só precisa preparar uma mala pequena com algumas roupas amanhã. Tão cedo? Franzi a testa. Por que você não me contou antes? Foi difícil organizar. Havia muita gente querendo ir, explicou Baxter. Queríamos fazer uma surpresa. Algo no tom de voz deles, na maneira como se entreolhavam, me deixou vagamente desconfortável. Mas recusar significaria uma nova rodada de conflitos, acusações de ingratidão e teimosia. Tudo bem, eu disse finalmente. Eu vou, mas só para o fim de semana, e quero estar em casa na segunda-feira. Claro, mãe, Willow sorriu e me abraçou. Você vai adorar. Você vai ver. Eu te ajudo a se arrumar. Quando eles foram embora, sentei-me na minha cadeira favorita perto da lareira por um longo tempo, pensando. Algo estava me incomodando. Um hotel spa. Uma preocupação repentina? Por que agora? Depois de me recusar terminantemente a discutir a venda da casa, levantei-me e fui até a mesa da antiga secretária, peguei a lista telefônica e encontrei o número de Edmund Schaffen, meu velho amigo e ex-colega, agora aposentado como eu. Edmund era advogado e já me ajudara com conselhos muitas vezes. Mas já era tarde, e decidi adiar a ligação para a manhã seguinte. Talvez eu estivesse sendo sensível demais. Antes de ir para a cama, andei pela casa, tocando em fotografias antigas, livros e móveis que pertenceram aos meus pais. Todas essas coisas não eram apenas objetos, eram a minha história, a minha vida. É só o fim de semana, tranquilizei-me enquanto me deitava na cama. O que pode acontecer em 3 dias? Mas, ao adormecer, decidi ligar para Edmund de manhã mesmo assim, só por precaução. A manhã de sexta-feira estava surpreendentemente ensolarada. Acordei mais cedo do que o habitual, às 5 horas, com uma sensação de peso que não consegui identificar. Era algo entre expectativa e ansiedade. Teria sido rude ligar para o Edmund tão cedo, então decidi esperar até às 7 horas para preparar uma pequena mala para a viagem. Fiquei pensando no que levar para o spa do hotel. Willow disse que eles forneceram roupões e tudo mais que eu precisaria. Mas levei minha camisola de seda favorita, um par de sapatos confortáveis, um livro de Muriel Spark que eu tinha começado a ler recentemente e uma pequena fotografia de Henry em uma moldura de prata que sempre esteve na minha mesa de cabeceira. No último minuto, coloquei meus remédios na mala, mesmo com Baxter me garantindo que Sunny Valley tinha um centro médico com todos os medicamentos necessários. Às 7h05, disquei o número de Edmund, mas caiu na secretária eletrônica.
Sua voz aveludada me informou que ele só estaria disponível na segunda-feira devido a uma conferência de advogados em São Francisco. Deixei um recado dizendo que iria passar o fim de semana em um spa chamado Sunny Valley e pedi que ele me ligasse de volta na segunda-feira. Não que eu esperasse problemas, mas algo no comportamento de Willow e Baxter me incomodava. Exatamente às 10 horas, o SUV preto de Baxter parou em frente à casa. Willow saltou do carro com um entusiasmo incomum. Mãe, você está pronta? Ela me olhou de cima a baixo, como se estivesse avaliando se eu estava apresentável o suficiente para o spa de elite deles. Deixe-me ajudá-lo com sua bolsa. Eu consigo carregar minha própria bolsa. Obrigada, respondi, mas Baxter já a havia arrancado das minhas mãos. Não se preocupe, Agatha, disse ele com o calor falso que sempre demonstrava quando queria algo de mim. Você é nossa convidada de honra hoje. No carro, notei uma pasta volumosa com documentos no banco de trás. O que é isso? Perguntei, apontando para a pasta. Willow e Baxter trocaram olhares rápidos. Só alguns papéis de trabalho, respondeu Baxter, guardando a pasta no bolso lateral da porta. Nada de interessante. A viagem levou cerca de 40 minutos. Saímos de Oakland e subimos as colinas por uma estrada sinuosa cercada por pinheiros e eucaliptos. Willow falava sem parar sobre o quanto eu gostaria de Sunny Valley, sobre os tratamentos e a comida maravilhosos que eles tinham lá. Eles até têm um jardim de meditação, ela disse animadamente, e aulas diárias de yoga específicas para pessoas da sua idade. Minha idade? Arqueei uma sobrancelha. Você quer dizer fisicamente ativo, com alto nível de escolaridade e mentalmente alerta? Baxter riu baixinho, mas Willow não percebeu meu sarcasmo. Quando saímos da rua principal e entramos em uma longa avenida ladeada por plátanos, vi Sunny Valley pela primeira vez. Era um grande prédio de tijolos vermelhos de 3 andares, cercado por gramados bem cuidados. Em frente à entrada principal, havia um canteiro circular com uma fonte no meio. Tudo parecia bastante apresentável, mas, por algum motivo, me lembrava mais um sanatório do que um hotel spa de luxo. Na entrada, fomos recebidos por uma mulher de meia idade, de terno formal, com um crachá que dizia, Diretora Elaine Foster. Bem-vinda a Sunny Valley. Ela sorriu, um sorriso profissional que não alcançava seus olhos. A senhora deve ser a senhora Tordick. Professora Tordick, corrigi. Era um velho hábito que eu não tinha intenção de abandonar. Claro, professora. Ela assentiu sem pestanejar. É com grande prazer que o recebemos em nossa instituição. A palavra instituição chamou minha atenção. Quem chama um hotel spa de instituição? Entramos em um saguão espaçoso com piso de mármore e uma recepção que mais parecia a recepção de um hospital do que a de um hotel. Não havia vasos de flores sofisticados, nem sofás macios, nem bar, apenas uma fileira de cadeiras de plástico ao longo da parede e algumas vitrines de vidro com folhetos. Sentem-se, por favor, disse o diretor Foster, apontando para uma das cadeiras. Precisamos preencher alguns papéis. Sentei-me, e Willow e Baxter seguiram o diretor até a mesa, onde começaram a conversar baixinho, olhando de vez em quando na minha direção. Baxter tirou a pasta com os documentos do carro e eles começaram a assinar algo. Havia várias outras pessoas no saguão, todas idosas, algumas com bengalas ou em cadeiras de rodas. Uma mulher mais ou menos da minha idade, com cabelos grisalhos bem penteados, estava sentada à minha frente, folheando uma revista surrada. Primeiro dia, ela perguntou, notando meu olhar. Sim, respondi. Estou aqui para o fim de semana. A mulher sorriu estranhamente, mas não disse nada, apenas balançou a cabeça e voltou para sua revista. 10 minutos depois, Willow e Baxter vieram até mim, acompanhados pelo diretor e outra mulher de jaleco branco com um crachá que dizia, enfermeira-chefe Rebecca Klein. Mãe, todas as formalidades foram cumpridas, disse Willow com um sorriso forçado. A senhora Foster vai lhe mostrar o seu quarto. Você não vem comigo? Perguntei, sentindo-me cada vez mais ansiosa. O Baxter e eu temos uma reunião importante hoje, disse Willow, evitando meu olhar.
Passaremos aqui no domingo à noite para te buscar. Mas pensei que pelo menos almoçaríamos juntos, eu disse, começando a perceber que algo estava errado, e me mostraríamos o lugar. Infelizmente, precisamos mesmo ir, Baxter olhou para o relógio. Mas não se preocupe, a equipe vai lhe mostrar tudo. Willow me abraçou rapidamente, com um cheiro de nervosismo e culpa. Tenha um bom descanso, mãe, disse ela, e praticamente arrastou Baxter até a porta. Observei-os partir e um arrepio percorreu minha espinha. Algo estava definitivamente errado. Professor Tordick, a voz do diretor Foster me trouxe de volta à realidade. Deixe-me mostrar o seu quarto. A enfermeira Klein vai ajudá-lo com suas coisas. Pegamos o elevador até o segundo andar e percorremos um longo corredor com portas idênticas, numeradas como as de um hotel. Na porta 26, o diretor parou e abriu-a com um cartão-chave eletrônico. O quarto era pequeno e funcional, uma cama de solteiro, um criado mudo, um guarda-roupa, uma escrivaninha com cadeira e uma pequena TV na parede. O banheiro era minúsculo, com corrimãos ao lado do vaso sanitário e no box do chuveiro. Não se parecia em nada com o luxuoso spa que Willow havia descrito. Esta é uma sala de spa? Não consegui esconder minha decepção. Este é um quarto padrão para nossos residentes, respondeu o diretor Foster. Totalmente equipado com tudo o que você precisa para seu conforto e segurança. Moradores? Senti meu coração bater mais rápido. Achei que fosse um hotel spa. O diretor Foster e a enfermeira Klein trocaram olhares. Sunny Valley é uma instituição de longa permanência para idosos, disse o diretor lentamente. Sua filha e seu genro não lhe explicaram isso. Cuidados de longa duração? Senti o sangue sumir do meu rosto. Você quer dizer uma casa de repouso? Preferimos o termo instituição de longevidade ativa, corrigiu-me o diretor com um sorriso profissional. Oferecemos tudo o que é necessário para uma vida confortável para pessoas na terceira idade. A sala girou diante dos meus olhos. Eles me enganaram. Me atraíram para um asilo sob o pretexto de um fim de semana em um spa e depois fugiram sem me avisar onde eu estava. Isso é algum tipo de engano, agarrei a alça da minha mala. Não vou ficar aqui. Quero ligar para a minha filha. Levei a mão ao bolso onde estava meu celular, mas a enfermeira Klein gentilmente me impediu. Professor Tordick, de acordo com as regras da nossa unidade, os celulares são mantidos pela equipe, disse ela. É para a segurança dos nossos residentes. Muitos esquecem de carregar os celulares ou os perdem. Não vou te dar meu telefone, eu disse, com a voz mais áspera do que pretendia. E eu não sou moradora. Houve um engano. Toda a papelada está em ordem, disse o diretor Foster, tirando várias folhas de papel de uma pasta. Sua filha e seu genro forneceram relatórios médicos e assinaram todos os formulários necessários. Você está registrado como residente permanente de Sunny Valley. Isso é impossível, senti o pânico subindo pela minha garganta. Eu não dei meu consentimento. Quero chamar um táxi e ir para casa. Receio que não seja tão simples assim, disse o diretor Foster naquele tom especial que as pessoas usam com crianças caprichosas. Por lei, se os familiares apresentarem laudos médicos afirmando que supervisão constante é necessária. Que relatórios médicos? Interrompi. Estou completamente saudável e capaz. Temos um relatório sobre os estágios iniciais da demência assinado pelo Dr. Richardson. O diretor me mostrou uma folha de papel com um selo, e uma avaliação de um assistente social sobre sua incapacidade de viver de forma independente. Isso é falso. Arranquei o papel das mãos dela. Nunca consultei o Dr. Richardson. Professor Tordick, por favor, acalme-se, a enfermeira Klein pôs a mão no meu ombro. A agitação só confirma o diagnóstico. Deixe-me ajudá-lo a desfazer as malas e depois o levarei ao refeitório. O almoço estará pronto em breve. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. A histeria não ajudaria. Eu precisava pensar com clareza e encontrar uma saída para aquela situação. Tudo bem, eu disse, fingindo humildade. Eu entendo.
Posso ter um tempo para me acostumar com o novo ambiente? Claro, assentiu o diretor Foster, visivelmente satisfeito com minha rendição. A enfermeira Klein voltará em meia hora para levá-la ao refeitório. Enquanto isso, preciso levar seu telefone e as chaves da casa. Eles ficarão guardados no cofre da administração. Relutantemente, entreguei meu celular e as chaves, sentindo como se estivesse cortando minha última conexão com o mundo exterior. Quando eles foram embora, afundei na cama dura e senti vontade de chorar pela primeira vez em muitos anos. Mas, em vez de lágrimas, veio uma raiva gélida. Como ousavam? Meu próprio filho, meu sangue, havia orquestrado essa traição. Levantei-me e comecei a vasculhar metodicamente o quarto. A janela dava para um pátio interno com jardim, mas não abria completamente, apenas uma fresta estreita para ventilação. A porta estava obviamente trancada por fora com uma chave eletrônica. Não havia nada no banheiro que pudesse ser usado como arma ou ferramenta. Até o espelho era feito de plástico inquebrável. Desfiz a mala, coloquei a foto de Henry no criado mudo e sentei-me à mesa para refletir sobre a situação. Meu celular e minhas chaves tinham sido tirados de mim. Eu não sabia o número de Edmund de cor, e estava armazenado no meu celular. Provavelmente havia um telefone comunitário para moradores de Sunny Valley, mas as ligações provavelmente eram monitoradas. Exatamente 30 minutos depois, bateram à porta e a enfermeira Klein entrou. Pronto para o jantar, professor Tordick? Perguntou ela com um sorriso profissional. Sim, claro, tentei retribuir o sorriso. E, por favor, me chame de Agatha. A caminho do refeitório, a enfermeira me mostrou o local. Uma sala de convivência com TV e estantes, uma sala de atividades com jogos de tabuleiro e quebra-cabeças, uma pequena biblioteca e acesso ao jardim. Temos um programa de atividades maravilhoso, disse ela. Exercícios matinais, aulas de criação, noites de cinema. Às vezes, músicos vêm. Assenti, fingindo ouvir, mas observando atentamente o entorno. O prédio era moderno, com fechaduras eletrônicas em todas as portas. Um segurança estava sentado na entrada principal, observando as câmeras de vigilância. As janelas do primeiro andar eram equipadas com sensores, e as portas que davam para o exterior só podiam ser abertas com um cartão-chave. A sala de jantar era ampla, com várias mesas compridas. A maioria dos assentos já estava ocupada por idosos com variados níveis de atividade e consciência. Alguns conversavam animadamente, outros olhavam para o vazio em silêncio e outros ainda precisavam da ajuda dos funcionários para comer. Você pode se sentar aqui, a enfermeira Klein apontou para um lugar vago à mesa onde outras 3 mulheres estavam sentadas. Deixe-me apresentá-la. Estas são Eleanor, Dorothy e Virginia. Elas são novas aqui, assim como você. Sentei-me e acenei para meus companheiros de mesa. Eleanor, uma mulher rechonchuda de cabelos grisalhos e curtos, parecia um pouco confusa. Dorothy, magra e em forma, com batom vibrante nos lábios enrugados, parecia irritada. Virginia, com seu porte elegante e olhar penetrante, me observava com interesse. Outro paciente voluntário, perguntou Dorothy, amarga, quando a enfermeira saiu. Deixe eu adivinhar. Seu filho disse que é só por um tempo, até você se recuperar da doença. Um hotel spa para o fim de semana, respondi, colocando um purê de batatas sem gosto no meu prato. Abordagem criativa, bufou Virginia. Minha cunhada disse que eu seria internada para uma avaliação de 3 dias. Isso foi há 2 meses. Há quanto tempo você está aqui? Perguntei a Dorothy. 4 meses, disse ela, franzindo os lábios. Meu filho de repente decidiu que eu não podia morar sozinha depois que escorreguei na escada e torci o tornozelo. A verdade é que ele queria minha casa para a nova esposa e os filhos dela. Vocês são todos tão negativos, interrompeu Eleanor, com a voz trêmula. Sunny Valley é um lugar legal. Eles cuidam muito bem da gente aqui. Não me lembro da última vez que comi tão bem. Dorothy revirou os olhos. Eleanor acha que está num hotel 5 estrelas, mas pelo menos ela está feliz. Depois do almoço,
fomos convidados para uma sessão de orientação na sala de atividades. Um senhor idoso de paletó de tweed se apresentou como Dr. Howard, o psicólogo da instituição. Eu entendo que se adaptar a uma nova casa pode ser difícil, começou ele com uma voz doce. Mas o Sunny Valley foi projetado para o seu conforto e segurança. Aqui, você não precisa se preocupar com problemas cotidianos como cozinhar, limpar ou pagar contas. Você pode desfrutar do seu merecido descanso. Sentei-me em círculo com os outros recém-chegados e ouvi essa propaganda, sentindo a resistência crescer dentro de mim. Aquilo não era descanso, era uma prisão. Após a sessão, fomos levados para a sala comum para um tempo livre. Notei um telefone na parede, num canto, obviamente compartilhado pelos residentes. Posso ligar para minha filha? Perguntei à enfermeira de plantão na sala de estar. Claro, ele sorriu. Mas ligações só são permitidas durante o horário de atendimento, das 14 horas às 16 horas. E precisam ser pré-aprovadas pela administração. Que horas são agora? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. 4h30, ele respondeu. Você pode se inscrever para uma ligação amanhã. Assenti e fui embora, percebendo que não havia uma saída direta. Eu teria que encontrar um jeito de contornar. Na sala de estar, notei o mesmo senhor de paletó de tweed, Dr. Howard, que agora jogava xadrez com um dos residentes. Ao lado deles estava sentado outro homem, mais ou menos da minha idade, com um bigode grisalho e espesso e olhos atentos. Ele assistia à partida com um leve sorriso. Checkmate em 3 movimentos, ele disse baixinho quando passei. Parei e olhei para o tabuleiro. De fato, a posição era desesperadora para um dos jogadores. Você joga? Perguntou o homem, percebendo meu interesse. Às vezes, respondi. Meu marido era um jogador de xadrez ávido. Sente-se, disse ele, apontando para uma cadeira vazia ao seu lado. Meu nome é Rupert Hanover, ex-professor de matemática. Agatha Tordick, ex-professora de literatura, sentei-me ao lado dele. Ah, um colega, ele sorriu largamente. Há quanto tempo você está no nosso pequeno inferno? Desde hoje, respondi baixinho. E você? 1 ano, suspirou ele. Meu filho decidiu que, depois do meu derrame, eu precisava de cuidados constantes. Foi um derrame leve, e me recuperei completamente, mas... Ele abriu os braços. A casa acabou se tornando mais importante do que o pai. Ficamos em silêncio, assistindo ao jogo. O Dr. Howard estava perdendo, e seu rosto ficava cada vez mais tenso. Existe alguma maneira de contatar o mundo exterior? Perguntei baixinho, sem olhar para Rupert. Ele balançou a cabeça quase imperceptivelmente. Tudo é monitorado, telefones, correspondências, visitantes. Mas fez uma pausa. Há certas oportunidades para aqueles que são inteligentes e pacientes o suficiente. A partida de xadrez terminou em derrota para o Dr. Howard, que se levantou com um sorriso forçado. Boa partida, Sr. Jenkins, disse ele, acenando para nós e saindo. Ele nos ouviu? Perguntei a Rupert quando o médico saiu. Dificilmente, mas é sempre melhor ter cuidado aqui, respondeu Rupert. Se você realmente quiser sair daqui, venha à biblioteca amanhã às 11. Costumo ler os jornais lá. Nossa conversa foi interrompida quando a enfermeira Klein entrou na sala e anunciou que era hora de nos prepararmos para o jantar. A noite em Sunny Valley estava programada com precisão: jantar, inspeção noturna, medicação, que recusei, alegando não ter doenças crônicas, um filme na sala de estar e luzes apagadas às 21 horas. Quando voltei para o meu quarto, outra surpresa desagradável me aguardava. Minha bolsa havia sido revistada minuciosamente, minhas coisas reorganizadas e meu livro havia sumido. Onde está meu livro? Perguntei à enfermeira que veio verificar se eu estava na cama. Que livro? Ela pareceu genuinamente surpresa. Muriel Spark, asterisco a balada de Peckham Ri asterisco. Estava na minha bolsa. Ah, a enfermeira assentiu.
Todos os livros devem ser conferidos pela bibliotecária para verificar se o conteúdo é adequado. Você pode escolher algo da biblioteca amanhã. Quando ela foi embora, fiquei deitado no escuro, olhando para o teto e repassando os acontecimentos do dia na minha cabeça. Minha família tinha me traído, me trancado naquele lugar, obviamente para tomar posse da minha casa. Eu estava isolado do mundo exterior, sem telefone, sem como entrar em contato com meus amigos. Mas eles não contavam com uma coisa: eu não ia desistir. Amanhã às 11, eu encontraria Rupert na biblioteca e descobriria quais eram minhas opções. E, custe o que custar, eu sairia dali e os faria pagar pelo que fizeram. Olhei para a foto de Henry no criado mudo e sussurrei: eles acham que podem me trancar aqui e me esquecer. Mas estão enganados. A noite em Sunny Valley foi insuportavelmente longa. A cama estreita com seu colchão duro, o barulho dos equipamentos do quarto ao lado e os gemidos abafados de um dos outros moradores me mantinham acordado. Pensamentos fervilhavam na minha cabeça. Como meus próprios filhos puderam fazer isso comigo? O que eles disseram aos meus amigos e vizinhos? O que estava acontecendo na minha casa naquele momento? Acordei de madrugada, novamente às 6h30, por hábito de longa data. O quarto estava frio, apesar de ser primavera. Aparentemente, a administração estava economizando no aquecimento. Vesti minhas próprias roupas, recusando os aventais cinzas do hospital que eram oferecidos a todos os residentes. Foi um pequeno ato de desafio, mas me ajudou a manter meu senso de dignidade. Às 7h, bateram à porta e uma jovem enfermeira entrou com uma bandeja. Bom dia, senhora Tordick, disse ela, colocando a bandeja sobre a mesa. Sou Lucy, a enfermeira diurna desta ala. Trouxe o seu café da manhã. Professor Tordick, corrigi mecanicamente, olhando para o mingau de aveia sem graça e para o copo de suco de laranja que parecia ter sido diluído em água na proporção de 1h03. E eu prefiro tomar café da manhã no refeitório com os outros residentes. Lucy hesitou. Na verdade, geralmente é recomendado que os novos moradores tomem café da manhã no quarto nos primeiros dias, enquanto se acostumam à rotina. Não pretendo me acostumar com a rotina daqui, respondi, pegando minha bolsa, porque não pretendo ficar aqui. Agora, você poderia me mostrar o caminho para a sala de jantar? Para minha surpresa, Lucy não discutiu, apenas assentiu e me conduziu pelo corredor. No caminho, ela disse baixinho: sabe, eu entendo como você se sente. Minha avó também veio parar aqui, não inteiramente por vontade própria. Olhei para ela atentamente. Lucy era jovem, não tinha mais de 25 anos, tinha olhos gentis e um sorriso sincero, uma raridade entre os funcionários do Sunny Valley. Sua avó ainda está aqui? Perguntei cautelosamente. Não, Lucy balançou a cabeça. Ela faleceu ano passado, mas eu continuei trabalhando. Alguém tem que cuidar das pessoas cujas famílias simplesmente as abandonaram. Havia amargura em sua voz, e percebi que poderia encontrar nela uma aliada. Na sala de jantar, sentei-me novamente à mesa com Dorothy e Virginia. Eleanor havia sumido. Procedimentos matinais, explicou Dorothy, notando meu olhar. Descobriram que a pressão dela estava alta e agora estão dando uma dose extra de remédio. É um procedimento padrão, acrescentou Virginia, mexendo seu chá incolor. Descobrir ou inventar um problema de saúde, prescrever um monte de medicamentos e usar os efeitos colaterais como prova de que você realmente precisa de cuidados constantes. O café da manhã estava tão sem graça quanto a comida da noite anterior. Mal toquei nos ovos mexidos salgados e na torrada borrachuda. Só conseguia pensar em encontrar Rupert na biblioteca às 23h. Depois do café da manhã, fomos convidados para uma atividade matinal, algo entre jardim de infância e terapia ocupacional. Homens e mulheres de cabelos grisalhos, muitos dos quais com décadas de carreira profissional, estavam agora colorindo desenhos de gatinhos e colando papel colorido em cartões. É para habilidades motoras finas, explicou o instrutor com uma voz deliberadamente alegre, e para um humor positivo. Recusei-me a participar, alegando artrite, que eu não tinha, e, em vez disso, fiquei observando os moradores. A maioria parecia resignada.
Alguns até pareciam satisfeitos, como Eleanor, que coloria uma borboleta de papel com entusiasmo. Mas havia outros, como Dorothy e Virginia, cujos olhos permaneciam límpidos e determinados. Eu sabia que precisava ficar perto deles. Às 11 horas, fui à biblioteca, uma salinha com algumas estantes contendo, em sua maioria, enciclopédias ultrapassadas, romances policiais baratos e romances de romance em letras grandes. Rupert já estava lá, sentado num canto com um jornal, como havia prometido. Ah, professor Tordick, disse ele alto o suficiente para que a bibliotecária idosa ouvisse. Que bom que você veio. Estou apenas lendo sobre os últimos acontecimentos no mundo da cultura. Sentei-me ao lado dele, e ele discretamente me entregou um bilhete dobrado. Peguei-o com a mesma discrição e o escondi na manga. O que há de interessante? Perguntei, mantendo a aparência de uma conversa casual. Ah, só as notícias de sempre, disse ele, virando a página. A propósito, notei que você não participou da atividade desta manhã. Você tem razão. Isso é para quem já desistiu. Continuamos conversando sobre assuntos triviais até a bibliotecária sair para sua ronda. Assim que a porta se fechou atrás dela, Rupert se inclinou na minha direção. Não temos muito tempo. Tem algumas pessoas aqui que podem ajudar. Lucy, a enfermeira do turno diurno, a avó dela estava aqui, Sam, o cara da manutenção, ele traz a comida, tira o lixo e tem acesso à entrada de serviço, e Manuela, a faxineira, ela é imigrante, não fala muito inglês, mas entende o que está acontecendo aqui e odeia este lugar. Obrigada, concordei. Mas como eles podem me ajudar a sair? Calma, Rupert balançou a cabeça. Primeiro, precisamos reunir informações e contatar alguém de fora. Você tem um advogado ou um amigo que possa ajudar? Edmund Chaffin, respondi. Um velho amigo e advogado experiente. Mas não sei o número dele de cor. Estava no meu celular. Isso é um problema, Rupert franziu a testa. Todas as ligações são monitoradas. E mesmo que você soubesse o número, eles não te conectariam a um advogado. Naquele momento, a porta se abriu e Lucy, a enfermeira que havia me trazido o café da manhã, entrou na biblioteca. Desculpe interromper, disse ela com um sorriso. Senhor Hanover, está na hora da sua medicação. E professor Tordick, o senhor é chamado no consultório médico para um exame inicial. A caminho do consultório médico, Lucy sussurrou. Rupert disse que você queria entrar em contato com um amigo advogado. Eu posso ajudar. Mas como? Perguntei, olhando para trás para ter certeza de que ninguém podia nos ouvir. Estou de plantão na enfermaria hoje. Tem um telefone lá, disse ela, rápida e calmamente. Volte em meia hora e diga que está com dor de cabeça. Deixo você fazer a ligação, mas não teremos mais do que 5 minutos. Na enfermaria, Lucy realizou um exame padrão. Ela mediu minha pressão arterial e temperatura e fez as perguntas habituais sobre minha saúde. Mas, quando ficamos sozinhos, ela perguntou de repente: Você é a mãe de Willow Tordick Price, a corretora imobiliária da Prestige Realty? Sim, respondi, olhando-a surpreso. Como você sabe? Lucy tirou uma folha de jornal dobrada do bolso e me entregou. Vi este anúncio no asterisco Oakland Herald asterisco ontem. Desdobrei a página e senti o sangue fugir do meu rosto. Era um anúncio de venda de uma casa, a minha casa. Magnífica mansão vitoriana em um bairro prestigiado de Oakland, dizia o texto. Primeira vez à venda em 60 anos. Características originais. Tremendo potencial para reforma. Visitas somente com hora marcada. E abaixo, corretora imobiliária, Willow Tordick Price. Não pode ser, sussurrei. Só estou aqui há um dia, e eles já... O anúncio foi publicado há 3 dias, disse Lucy baixinho. Antes de você ser trazida para cá. Fiquei ali, atordoada com a traição. Eles tinham planejado tudo com antecedência. O spa, a preocupação repentina, tudo fazia parte de um plano para se livrar de mim e tomar minha casa. Desculpe, disse Lucy, colocando a mão no meu ombro.
Eu sei como você se sente. O mesmo corretor de imóveis vendeu a casa da minha avó quando ela veio parar aqui. Viu? Olhei para ela, sentindo uma onda de raiva crescendo dentro de mim. Sim, Lúcia assentiu. Sua filha é especialista nesse tipo de negócio imobiliário, imóveis para idosos que, de repente, se encontram em instituições de longa permanência. Então é isso. Minha própria filha usava seus clientes idosos para ganhar comissões pela venda de suas casas. E agora era a minha vez. Preciso entrar em contato com o Edmund imediatamente, eu disse com firmeza. Você tem uma lista telefônica? Tenho na administração, mas é difícil de chegar, respondeu Lucy. Você lembra do endereço dele? Podemos tentar encontrar o número online. Faculdade de Direito da Universidade de Oakland, eu disse. Ele lecionou lá até se aposentar, 5 anos atrás. Ele deveria ser listado como professor honorário. Lucy assentiu e rapidamente anotou as informações. Vou encontrar o número dele. Volte aqui em 2 horas. Durante o horário de almoço, diga a eles que precisa de comprimidos para dor de cabeça. 2 horas pareceram uma eternidade. Voltei para a sala comum, onde Virginia estava sentada, lendo um romance surrado de Agatha Christie. Como foi o exame médico? Perguntou ela, sem tirar os olhos do livro. Padrão, respondi, sentando-me ao lado dela. Mas descobri uma coisa importante. Minha filha já colocou minha casa à venda. Virginia largou o livro. Eles nunca perdem tempo, né? Meu filho vendeu meu apartamento antes mesmo de eu vir para cá. Ele disse que o dinheiro seria usado para pagar esta instalação maravilhosa. E não havia nada que você pudesse fazer? O apartamento estava no nome dos dois, disse Virginia com um sorriso amargo. Para minha segurança, ele disse. E você? A casa é toda minha, respondi. Herdei-a dos meus pais e está em meu nome. Eles precisam da minha assinatura para vendê-la legalmente. Então por que eles já colocaram à venda? Essa pergunta me fez pensar. Como eles iriam vender a casa sem o meu consentimento? Eu não tinha assinado nenhum documento de transferência de propriedade. Mas então me lembrei da pasta de documentos que Baxter havia pegado do escritório do diretor Foster. E se, entre os papéis assinados, houvesse não apenas o contrato do meu quarto em Sunny Valley, mas também uma procuração para alienar minha propriedade, ou pior, uma procuração falsificada com assinatura falsa? Exatamente 2 horas depois, eu estava de volta à enfermaria. Lucy fechou a porta rapidamente e tirou um pedaço de papel com o número de telefone do bolso do Rob. Encontrei, disse ela. Edmund Chaffin, professor emérito de Direito na Universidade de Oakland. Temos 5 minutos, não mais. A diretora Foster está almoçando em sua sala e não sai mais. Ela discou o número e me entregou o telefone. 1 toque, 2 toques, 3 toques. Comecei a temer que Edmund não atendesse ou que o número estivesse errado. Mas, no 4º toque, ouvi sua voz profunda e familiar. Edmund Chaffin falando. Edmund, é a Agatha, eu disse rapidamente. Não tenho muito tempo. Fui enganada e colocada no asilo Sunny Valley. Willow e Baxter disseram que iam me levar para um spa no fim de semana, mas me trouxeram para cá e já colocaram minha casa à venda. Agatha, sua voz soou atonita. Recebi sua mensagem, mas pensei que você estivesse mesmo no spa. Meu Deus, que horror! Você está bem? Fisicamente, sim. Mas eles pegaram meu telefone e minhas chaves e me proibiram de ligar. Estou ligando em segredo. Só tenho alguns minutos. Onde exatamente fica esse vale ensolarado? A voz de Edmund tornou-se profissional. Eu conhecia aquele tom, era como ele falava quando assumia um caso difícil. Em algum lugar nas colinas perto de Oakland. Não me lembro do endereço exato. É uma unidade fechada com seguranças e fechaduras eletrônicas. Eles têm alguns documentos, supostamente relatórios médicos sobre a minha incapacidade, mas são falsos. Nunca consultei esses médicos.
Não se preocupe, Agatha, disse Edmund com firmeza. Eu vou tirar você daí. Infelizmente, casos como este não são incomuns. Preciso de um tempinho para preparar a papelada e ir ao tribunal para obter uma ordem para sua soltura. Você pode esperar alguns dias? Vou ter que fazer isso, respondi. Mas, Edmund, e a minha casa? Já a colocaram à venda. Sem a sua assinatura, eles não podem vender a casa legalmente, garantiu-me Edmund. A menos, Agatha, que você tenha assinado algum documento recentemente. Procurações, formulários médicos, algo assim? Não, nada. Eu tinha certeza disso. Tentaram me fazer assinar uns papéis sobre gestão de imóveis mais eficiente, mas eu recusei. Ótimo. Ótimo. A voz de Edmund soou aliviada. Então eles estão agindo ilegalmente, e podemos detê-los. Mas preciso acessar sua casa para verificar o que está acontecendo. Você tem um molho de chaves reserva em algum lugar ou alguém de confiança? Harold Pedigrew, meu vizinho, eu disse rapidamente. Ele tem uma chave reserva para emergências. E Otávia, minha neta, eu confio nela também. Otávia, filha de Vilo? A voz de Edmund soou duvidosa. Sim, mas ela não é como eles. Ela é. Naquele momento, Lucy acenou rapidamente com as mãos. Termine. Tem alguém vindo. Edmund, preciso ir, eu disse rapidamente. Fale com a Otávia Price. Ela é estudante de artes. E o Harold, ele sabe que eu não planejava ficar fora por muito tempo. Eu vou encontrá-los, Agatha. Eu prometo. E vou tirar você daí, disse Edmund com firmeza. Espere. Lucy pegou o telefone da minha mão e rapidamente o colocou de volta no gancho no momento em que a porta se abriu e a enfermeira Klein espiou dentro do consultório. Lucy, ela nos olhou com desconfiança, o que está acontecendo aqui? A professora Tordick está com enxaqueca, respondeu Lucy calmamente, pegando um pacote de comprimidos do armário. Estou só dando uns analgésicos para ela. Uma enxaqueca? A enfermeira Klein me olhou com ar de dúvida. Não há menção a enxaquecas no prontuário dela. É a primeira vez desde que cheguei aqui, eu disse, pressionando a mão na testa para indicar dor. Provavelmente o estresse da mudança. HM. A enfermeira Klein ainda parecia desconfiada. Bem, Lucy, quando terminar aqui, venha me ver na minha sala. Precisamos discutir sua agenda para a semana que vem. Quando ela saiu, Lucy deu um suspiro de alívio. Essa foi por pouco. A enfermeira Klein é o braço direito do diretor Foster. Ela fica de olho na equipe, disse Lucy. Obrigada, eu disse, apertando a mão dela com sinceridade. Você está arriscando seu emprego para me ajudar. Vale a pena, disse Lucy com firmeza. Depois do que aconteceu com a minha avó, não posso ficar parada assistindo a isso acontecer de novo e de novo. Voltei para o meu quarto, sentindo como se o gelo tivesse quebrado. Edmund sabia da minha situação e estava tomando providências. Agora eu só precisava aguentar alguns dias e não deixar a administração de Sunny Valley desconfiar de nada. Enquanto eu refletia sobre meus próximos passos, bateram à minha porta, e Sam, o jovem responsável pela manutenção sobre quem Rupert havia me falado, entrou. Com licença, senhora, disse ele em voz alta, claramente para quem estivesse por perto, vim buscar a bandeja do café da manhã. Ele caminhou até a mesa onde a bandeja com o mingau de aveia intocado ainda estava, inclinou-se e sussurrou, Lucy disse que você conseguiu falar com um advogado. Que bom! Posso deixar um bilhete ou um pequeno objeto lá fora se precisar de alguma coisa. Obrigada, respondi com a mesma calma. Nada por enquanto, mas vou levar isso em consideração. Sam assentiu, endireitou-se, pegou a bandeja e dirigiu-se à porta. Ao sair, acrescentou, e mais uma coisa, senhora. Vi sua filha esta manhã. Ela veio com um homem de terno, e eles estavam conversando com o diretor Foster. Um homem de terno? Perguntei. Não é meu genro. Não, senhora.
Conheço o Sr. Price de vista. Era outra pessoa, com uma maleta, como um advogado ou banqueiro. Depois que Sam foi embora, sentei-me na cama, tentando entender o que estava acontecendo. Willow tinha vindo com algum empresário, possivelmente um corretor de imóveis ou um tabelião. Por quê? O que eles estavam fazendo? Enquanto isso, a casa da minha família em Oakland fervilhava de atividade. Willow Tordick Price estava no meio da sala de estar, dando instruções a dois jovens que tiravam livros das prateleiras e os guardavam em caixas de papelão. É tudo para caridade, disse ela. Ninguém quer esses livros antigos, mas a biblioteca da faculdade concordou em aceitá-los. Imagine a felicidade da mamãe quando descobrir que sua coleção encontrou um bom lar. Baxter Price estava sentado a uma escrivaninha antiga, organizando documentos. Willow, você tem certeza de que o tabelião fez tudo certo? Perguntou, olhando alguns papéis. Sem a assinatura da sua mãe, tudo isso parece questionável. Não se preocupe, Willow dispensou. A doutora Richardson confirmou os estágios iniciais de demência, e a assistente social avaliou a condição dela como incapaz de tomar decisões financeiras. Por lei, nesses casos, o parente mais próximo tem o direito de agir em nome da pessoa incapacitada. Mas sua mãe está perfeitamente lúcida, objetou Baxter. Qualquer um que converse com ela por 5 minutos perceberia isso. É por isso que ela está em Sunny Valley e não em casa. Willow baixou a voz, embora estivessem sozinhos na sala, exceto pelos funcionários, que provavelmente não ouviriam a conversa. O diretor Foster prometeu que a mamãe não teria contato com ninguém de fora da instituição pelas próximas semanas. Em um mês, a casa será vendida, o dinheiro será transferido para a conta e poderemos transferi-la para uma instituição mais econômica. Baxter balançou a cabeça. Não gosto de nada disso, Willow. Uma coisa é convencer um idoso a se mudar para uma acomodação mais adequada, mas isso é outra completamente diferente. Chega de sentimentalismo, respondeu Willow rispidamente. Você mesma disse que precisamos de dinheiro para pagar as dívidas da sua última ideia de negócio brilhante. Esta casa vale pelo menos 2 milhões, principalmente depois das reformas. Quer continuar vivendo com dívidas e ligações constantes de cobradores? Naquele momento, um jovem alto com um tablet nas mãos entrou na sala, Lawrence Price, o filho deles e meu neto. O corretor ligou, disse ele sem tirar os olhos da tela. Os primeiros compradores em potencial vêm amanhã. Ele disse que precisamos remover todos os pertences pessoais e fotos imediatamente. A casa precisa ter uma aparência neutra. Tão cedo? Perguntou Baxter, surpreso. Ainda nem começamos a reforma. Eles querem ver o estado antes para avaliar o potencial, explicou Lawrence. A propósito, liguei para alguns antiquários para falar sobre os móveis. Alguns deles podem valer um bom preço, especialmente a escrivaninha e o conjunto de sala de jantar. Excelente, filho, Willow assentiu em aprovação. Eu sempre soube que você tinha tino para negócios. A campainha tocou e Baxter foi atender. 1 minuto depois, ele voltou com uma jovem de longos cabelos escuros presos em um coque casual, Otávia Price, minha neta mais nova. O que está acontecendo aqui? Perguntou ela, olhando ao redor da sala de estar revirada, com caixas de livros e quadros retirados das paredes. Cadê a vovó? Sua avó está num spa maravilhoso, relaxando, respondeu Willow rapidamente. Estamos só arrumando um pouco a casa. Você sabe como ela detesta limpeza. Limpando? Otávia arqueou as sobrancelhas. Você está empacotando todos os livros dela e tirando os quadros dela. Isso não parece limpeza. Estamos só abrindo espaço, interrompeu Lawrence. A casa da vovó está muito bagunçada. Isso não é bagunça. É a vida dela, objetou Otávia. E por que ela não me avisou que ia embora? A gente tinha marcado de se encontrar esta semana. Foi uma decisão espontânea, Willow pôs a mão no ombro da filha. Papai e eu decidimos fazer uma surpresa para ela. Ela volta na segunda-feira, descansada e revigorada. Otávia não pareceu convencida. Quero ligar para ela.
Ela não tem celular, disse Baxter rapidamente. Aparelhos eletrônicos não são permitidos no spa. Faz parte do programa de desintoxicação. Então me dê o endereço. Vou visitá-la, insistiu Otávia. Querida, não seja egoísta. Willow abraçou a filha pelos ombros e a levou até a cozinha. A vovó precisa descansar. Você a verá na segunda-feira. Enquanto isso, vamos conversar sobre suas provas finais. Como está indo a preparação? Otávia seguiu a mãe com relutância, mas seu rosto demonstrava que não acreditava em uma palavra. Laurence os observava com um leve sorriso. Otávia sempre foi a favorita da vovó. O que fazemos se ela começar a fazer perguntas demais? Nada, respondeu Baxter com firmeza. Na segunda-feira, diremos que o spa estendeu a estadia da sua avó por mais uma semana, sem custos. E em uma semana, pensaremos em outra coisa, acrescentou Willow. Até lá, o contrato de venda da casa já terá sido assinado. E então, perguntou Laurence, o que diremos quando a vovó não voltar para casa? Baxter e Laurence trocaram olhares, e um silêncio pesado pairou na sala de estar. 3 dias em Sunny Valley se arrastaram sem parar. Contei as horas, os minutos e os segundos, esperando notícias de Edmund. Todos os dias seguiam a mesma rotina monótona: acordar às 7, café da manhã sem graça, atividade sem sentido, almoço, descanso à tarde, na verdade, repouso forçado na cama, mais atividades, jantar, assistir a filmes antigos na sala de estar e apagar as luzes às 9. Exatamente como em um internato para adolescentes problemáticos. Tentei ficar quieta e não levantar suspeitas. Conversei com os outros residentes, especialmente Rupert, Dorothy e Virginia, que se tornaram meus aliados. Lucy, a jovem enfermeira, encontrava um momento todos os dias para me dizer que não havia notícias de Edmund, mas que ainda aguardava sua ligação. No 4º dia do meu confinamento, durante o intervalo do almoço, Lucy literalmente voou para o meu quarto. Professor Tordick, seu amigo ligou. Ele vem às 4 horas com uma ordem judicial. Uma ordem judicial? Meu coração começou a disparar. Sim, ele disse que recebeu uma ordem para sua libertação imediata. Ele provou que você está sendo mantido aqui ilegalmente contra a sua vontade. Eu não conseguia acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Depois de dias de desamparo e incerteza, finalmente havia esperança. Lucy, você não tem ideia de como sou grata a você, apertei sua mão. Sem a sua ajuda, eu não teria conseguido entrar em contato com o Edmund. Fico feliz por ter ajudado, ela sorriu. Minha avó não teve essa chance. Mas agora preciso ir para não levantar suspeitas. Esteja pronta às 4 horas e talvez arrume suas coisas com antecedência, mas discretamente. Depois que Lucy foi embora, peguei minha bolsa com cuidado e comecei a juntar as poucas coisas que havia trazido comigo: a fotografia de Henry, minha camisola, meus remédios. O livro de Muriel Spark não havia sido devolvido. Às 15h50, eu estava sentado na beira da cama, completamente vestido e pronto para sair, quando alguém bateu à porta. Era Lucy. Eles estão aqui, sussurrou ela. Seu amigo Edmund, o xerife e algum outro oficial. Eles estão conversando com a diretora Foster em seu escritório neste momento. Ela está furiosa. Como chego até eles? Perguntei, pegando minha bolsa. Eu te levo, respondeu Lucy. Só não tenha pressa e não pareça muito nervosa. Só vamos fazer um exame médico de rotina, se alguém perguntar. Caminhamos pelo corredor em um ritmo deliberadamente lento, embora por dentro eu tremesse de excitação e medo. E se algo desse errado? E se Edmund não tivesse provas suficientes? E se o diretor Foster encontrasse um jeito de me manter ali? Ao passar pelo quarto de Rupert, vi-o parado na porta. Ele silenciosamente me fez um sinal de positivo com o polegar, e eu retribuí o gesto. Dorothy e Virginia observavam da sala comum, com os olhos brilhando com uma mistura de esperança e inveja. O escritório do diretor Foster ficava na ala administrativa do prédio. Quando Lucy e eu chegamos à porta, ouvimos vozes altas vindas de dentro.
Isso é completamente ilegal, indignou-se o diretor Foster. Temos todos os documentos necessários assinados pela filha da senhora Tordick e confirmados por laudos médicos. Como descobrimos, esses laudos médicos foram obtidos sem examinar a paciente, respondeu uma voz calma, porém firme, que imediatamente reconheci como sendo a de Edmund. O Dr. Richardson confirmou sob juramento que nunca conheceu a professora Tordick e que não avaliou seu estado mental. Além disso, a assistente social que supostamente avaliou suas condições de vida não tem licença e é amiga da família Price. Tudo isso se enquadra na categoria de fraude. Lucy bateu de leve na porta, e as vozes silenciaram imediatamente. Entrem, disse o diretor Foster bruscamente. Lucy abriu a porta e eu entrei no escritório. Havia 4 pessoas lá, a diretora Foster em sua mesa, Edmund em um terno impecável, um homem com uniforme de xerife e uma mulher de meia-idade em um terno formal com um distintivo de serviço social. Agatha, Edmund se levantou para me receber, com o rosto iluminado por um sorriso de alívio. Graças a Deus você está bem. Edmund, não consegui conter a emoção e abracei meu velho amigo com força. Eu sabia que você viria. O diretor Foster olhou para nós com uma raiva mal disfarçada. Professor Tordick, o senhor está violando as regras da instituição. É hora do descanso da tarde, e o senhor deveria estar no seu quarto. Receio que o professor Tordick não esteja mais vinculado às regras da sua instituição, interrompeu a mulher do serviço social, entregando um documento ao diretor Foster. Esta é uma ordem judicial para a libertação imediata de Agatha Tordick da sua custódia. Foi assinada pelo juiz Ramon esta manhã. A diretora Foster olhou para o documento e seu rosto empalideceu. Mas isso é impossível. Temos fundamento legal para manter a senhora Tordick aqui. Professor Tordick, corrigi automaticamente. Esses fundamentos legais foram obtidos por meio de fraude, disse Edmund, colocando outra pasta sobre a mesa. Aqui estão as declarações de especialistas reais que avaliaram o estado mental da professora Tordick esta manhã por videoconferência. A conclusão é unânime. Ela é plenamente competente e não necessita de cuidados constantes. Também estão incluídas declarações escritas de 3 de seus vizinhos, refutando as alegações de que ela é incapaz de cuidar de si mesma. O xerife, que até então estivera em silêncio, deu um passo à frente. Diretor Foster, aconselho-o a cooperar. Caso contrário, seremos forçados a conduzir uma investigação completa em suas instalações, incluindo a verificação da legalidade de sua estadia aqui por todos os residentes. A ameaça funcionou. A diretora Foster engoliu em seco, nervosa, e apertou um botão no celular. Enfermeira Klein, por favor, traga os pertences pessoais do professor Tordick do cofre imediatamente. Poucos minutos depois, a enfermeira Klein apareceu com meu celular, minhas chaves e o livro de Muriel Spark que me foi confiscado no primeiro dia. É só isso? Perguntou Edmund, pegando os itens e me entregando. Verifiquei o conteúdo da sacola. Sim, acho que sim. Então vamos, anunciou Edmund. E, diretor Foster, aconselho-o a não tentar contatar a família do professor Tordick para avisá-los. Isso poderia ser considerado cumplicidade em fraude. A diretora Foster não disse nada, apenas nos encarou com um olhar de raiva impotente. Quando saímos da sala, Lucy nos esperava no corredor. Está tudo bem? Perguntou ela baixinho. Sim, sorri para ela. Graças a você. Estou tão feliz por você, ela me abraçou rapidamente. Boa sorte e dê a eles o que merecem. Nós faremos, prometi. Ao sair, parei no quarto do Rupert para me despedir. O velho matemático apertou minha mão e disse baixinho: O Senhor dá esperança a todos nós, professor. Não se esqueça de nós quando estiver livre. Nunca voltarei, respondi. Voltarei por você, Rupert, e pelo resto de vocês. Dorothy e Virginia também saíram para se despedir. Abracei as duas, sentindo lágrimas brotarem nos meus olhos, não de felicidade, mas da ideia de deixá-las ali, nesta prisão elegantemente disfarçada. Finalmente, Edmund e eu saímos, onde o carro dele nos esperava, um Jaguar velho, mas impecavelmente conservado.
O xerife e a assistente social entraram em um carro separado e foram embora, acenando para nos despedirmos. Não acredito que estou realmente livre, disse eu, sentando no banco da frente ao lado de Edmund. Aqueles 4 dias pareceram uma eternidade. Poderia ter sido pior, comentou Edmund, sério, enquanto entrava na estrada, se você não tivesse conseguido entrar em contato comigo. Já vi casos de idosos mantidos em lugares como aquele por anos, completamente isolados do mundo exterior. Como você conseguiu organizar tudo tão rápido? Perguntei, inspirando o aroma da liberdade, o ar fresco que entrava pela janela aberta do carro. Logo depois que você ligou, entrei em contato com Harold Pedigrio, seu vizinho, começou Edmund. Ele confirmou que você saiu de repente, sem avisá-lo, o que não é nada típico de você. Depois, encontrei a Otávia pelas redes sociais. Aquela garota é uma verdadeira joia, a Agatha. Ela imediatamente percebeu que algo estava errado quando viu os pais esvaziando a sua casa. Estão esvaziando minha casa? Senti a raiva fervendo dentro de mim. Sim, e muito ativamente, assentiu Edmund. Eles já levaram alguns móveis, livros e quadros. Otávia tirou fotos e vídeos de todo o processo, excelentes provas para o tribunal. Ela também encontrou rascunhos de documentos sobre a venda da casa que sua mãe deixou na mesa da cozinha. Havia também uma procuração falsa com a sua suposta assinatura. É uma falsificação, sibilei. A Vilu sempre gostou de copiar minha assinatura, desde a escola, quando ela falsificava bilhetes para os professores. Com as provas reunidas por Otávia, o depoimento de Harold e de outros vizinhos, bem como o exame médico que agendei por videoconferência com meu amigo gerontologista, conseguimos convencer o juiz Ramon a emitir uma ordem para sua libertação imediata. O juiz ficou furioso ao saber das circunstâncias do caso. Ele conhece pessoalmente dos círculos universitários e não conseguia acreditar que você sofria de demência. Fiquei ali, atordoado com a extensão da traição da minha família e, ao mesmo tempo, profundamente comovido com os esforços de Edmund para me tirar de lá. E quanto a Sunny Valley? Perguntei. Eles infringiram a lei me mantendo lá contra a minha vontade. Sim, e eles serão responsabilizados, confirmou Edmund. O xerife está iniciando uma investigação completa sobre as atividades deles. Seu caso provavelmente não é o único. Lucy, a enfermeira que o ajudou, concordou em testemunhar sobre casos semelhantes no passado. Ela arriscou o emprego por mim, eu disse baixinho. Tenho que agradecê-la de alguma forma. Vamos pensar em alguma coisa, Edmund sorriu. Enquanto isso, vamos nos concentrar em recuperar sua casa e levar sua família à justiça. A viagem até Oakland levou cerca de 1 hora. Viajamos em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Olhei pela janela para a paisagem que passava, colinas, campos, subúrbios, e não conseguia acreditar que, justamente naquela manhã, eu pensava que nunca mais haveria. Quando chegamos em casa, recuperei o fôlego. A SUV do Baxter estava estacionada na entrada da garagem, e ao lado dela havia uma caminhonete com o logotipo de uma loja de antiguidades. 2 homens carregavam minha escrivaninha favorita, que eu havia herdado da minha avó, para fora de casa. Eles estão vendendo meus móveis, sussurrei, sentindo minhas mãos se fecharem em punhos. Não mais, disse Edmund com firmeza, parando o carro logo atrás do caminhão, bloqueando sua saída. Vamos mostrar a eles que a vovó voltou. Saímos do carro e seguimos para casa. Os carregadores ficaram paralisados ao nos verem, com a secretária nas mãos. Devolvam isso para dentro da casa agora, eu disse no tom que costumava usar para acalmar uma turma de calouros indisciplinados. Esta mobília não está à venda. Mas, senhora, temos um pedido da senhora Price, começou um deles. A senhora Price não tem o direito de dispor desta propriedade, interrompeu Edmund, tirando um cartão de visita do bolso. Edmund Chaffin, advogado, e está é a professora Agatha Tordick, a proprietária legal desta casa e de todo o seu conteúdo. Se não quiser ser acusado de cumplicidade em furto, aconselho-o a devolver a secretária para onde atirou e ir embora. Os carregadores se entreolharam, depois se viraram e carregaram a secretária de volta para dentro de casa.
Nós os seguimos. Dentro da minha casa, o caos reinava. Caixas de livros e pertences pessoais estavam empilhados no corredor. Retângulos claros permaneciam nas paredes onde antes havia quadros pendurados. Móveis haviam sido movidos e alguns estavam faltando. Senti uma onda de raiva crescendo dentro de mim. Ouviam-se vozes vindas da sala de estar. Edmund e eu nos aproximamos silenciosamente e paramos na porta, observando a cena. Willow falava ao telefone. Baxter calculava algo em uma calculadora, e Lawrence estava sentado no sofá, folheando um catálogo de móveis. Sim, vamos desocupar completamente a casa até o final da semana, disse Willow ao telefone. A visita é no sábado. Ótimo. Vou preparar toda a papelada. Sim, claro. Tudo está dentro da lei. Tenho uma procuração da minha mãe. Você não tem procuração, Willow, eu disse em voz alta, dando um passo à frente. O efeito foi impressionante. Willow deixou o telefone cair. Baxter pulou tão alto que a calculadora voou para o chão, e Lawrence emitiu um som estranho e agudo. Mãe, Willow me olhou como se tivesse visto um fantasma. Mas você está em Sunny Valley. Eu estava em Sunny Valley, corrigi, entrando no quarto, onde você me enganou dizendo que era um spa. Onde você pegou meu celular e minhas chaves, e onde eu acabei de sair com uma ordem judicial. Baxter tentou se recompor. Agatha, você não entende. Isso é tudo para o seu bem. Você não pode viver sozinha numa casa tão grande. Chega, Baxter, interrompiu, eu entendo perfeitamente. Você queria se livrar de mim para vender minha casa e ficar com o dinheiro. Você falsificou relatórios médicos, mentiu para meus amigos e vizinhos, roubou minhas coisas. Não roubamos nada, protestou Willow. Só estávamos abrindo espaço para potenciais compradores, terminei por ela. Eu sei sobre a placa de vende-se que você colocou antes de me levar para Sunny Valley. Eu sei sobre a procuração falsa com a assinatura falsificada. Eu sei de tudo, Willow. Como? Lawrence começou, mas ficou em silêncio quando Otávia entrou na sala. Vovó, ela correu até mim e me abraçou forte. Estou tão feliz que você voltou. Eu sabia que algo estava errado quando começaram a tirar suas coisas. Otávia, Willow olhou para a filha com horror. Você a ajudou? Claro que sim, disse Otávia, orgulhosa. Ao contrário de você, eu amo a vovó e respeito o direito dela de viver do jeito que quiser. Traidor, sibilou Lawrence. Não, Lawrence, balancei a cabeça. Vocês são os traidores aqui. Vocês traíram a minha confiança, o meu amor, tudo o que tentei lhe ensinar. Um silêncio pesado pairava no quarto. Willow foi a primeira a tentar partir para a ofensiva. Mãe, você entendeu tudo errado. Estávamos muito preocupados com você. Você está ficando esquecida. Você mora sozinha em uma casa enorme que exige cuidados constantes. Pare de mentir, Willow, eu disse, cansada. Temos provas de tudo, laudos médicos falsos, procuração falsificada, a venda ilegal dos meus pertences. Edmund já preparou o processo. Processo judicial? Baxter empalideceu. Você vai nos processar? Isso mesmo, confirmou Edmund, dando um passo à frente. Por fraude, falsificação, tentativa de prisão ilegal e tentativa de apropriação ilícita de propriedade. Você não pode processar sua própria família, exclamou Willow, sua voz soando genuinamente indignada, como se eu fosse uma filha ingrata e não a vítima de suas maquinações. Eu posso, e farei, respondi com firmeza. E para sua informação, já falei com Harold Pettigrew e os outros vizinhos. Eles confirmaram que sou perfeitamente capaz e estou fazendo um excelente trabalho cuidando da casa. Agora, peço a todos que saiam da minha casa imediatamente. Mas para onde devemos ir? Perguntou Lawrence, confuso. Para suas casas, respondi. Aquelas que vocês ainda não pagaram, se entendi corretamente. Baxter abriu a boca para dizer algo, mas Willow agarrou seu braço.
Vamos, Baxter. Não adianta discutir quando ela está nesse humor. Você tem razão, ele concordou. Agatha, estamos indo embora, mas esta conversa ainda não acabou. Acabou, garanti a eles. E, a propósito, vou trocar as fechaduras hoje. Suas chaves não vão mais funcionar. Willow me lançou um último olhar, cheia de raiva e medo, e então se virou para Lawrence. Arrume suas coisas. Estamos indo. Eles saíram de casa menos de 10 minutos depois, levando apenas seus pertences pessoais que estavam na casa. Assim que a porta se fechou atrás deles, afundei em uma cadeira, sentindo de repente os joelhos fraquejarem. Você está bem? Perguntou Edmund, sentando-se ao meu lado. Sim, só que foi mais difícil do que eu esperava, admiti. Não importa o quanto eu esteja brava com eles ainda são minha família. Vovó, Otávia sentou-se no braço da minha cadeira, você fez a coisa certa. O que eles fizeram é imperdoável. Obrigada, querida, peguei a mão dela. E obrigada pela ajuda. Sem você e o Edmund, eu ainda estaria naquela situação horrível. Eu simplesmente não conseguia acreditar que a mamãe e o papai eram capazes de fazer aquilo. Otávia balançou a cabeça. Quando os vi tirando suas coisas e falando em vender a casa, percebi que algo estava errado. E então encontrei aqueles documentos na cozinha. Você foi muito corajosa, Otávia, disse Edmundo. Nem todo mundo ousaria ir contra os próprios pais, mesmo que eles estivessem errados. Eu só fiz o que achei certo, ela deu de ombros e me olhou preocupada. O que vai acontecer agora, vovó? Você vai mesmo processá-los? Suspirei. Preciso fazer isso, Otávia. Não só por mim, mas por outros idosos que podem ser vítimas de esquemas como este. Sua mãe é especialista em vender casas para idosos que estão sendo colocados em instituições de longa permanência. Quantos outros casos como este ocorreram antes de mim? Eu entendo, disse Otávia baixinho. É só que, é difícil. Eu sei, querida, acariciei sua mão. E não estou pedindo para você tomar partido. Você pode amar seus pais e desaprovar as ações deles ao mesmo tempo. Edmund se levantou. Vou chamar um chaveiro para trocar as fechaduras o mais rápido possível. E depois, se não se importar, Agatha, eu gostaria de ficar para o jantar. Precisamos discutir o que fazer a seguir. Claro, sorri para ele. Você é sempre bem-vindo em minha casa, Edmund. Enquanto Edmund falava ao telefone, Otávia e eu começamos a arrumar a sala, guardando as coisas que ainda estavam na casa. Muita coisa já foi levada, disse Otávia com pesar, olhando para os espaços vazios onde antes ficavam os móveis. Papai vendeu alguns dos móveis antigos e mamãe doou muitos dos seus livros para uma loja de caridade. Vamos recuperar tudo o que pudermos, eu disse, tentando soar confiante, embora meu coração doesse ao ver a casa vazia, e vamos repor o que não pudermos recuperar. O principal é que eu esteja em casa novamente. Otávia me abraçou. Estou tão feliz, vovó. Eu estava com medo de nunca mais te ver. Mas você não desistiu. Beijei-a na testa. E por isso serei eternamente grata. 1 hora depois, o chaveiro chegou e começou a trocar as fechaduras de todas as portas. Edmund acompanhou o processo, ocasionalmente dando instruções sobre onde instalar mecanismos de segurança adicionais. Também instalaremos um sistema de segurança moderno, disse ele, com câmeras e sensores de movimento, só por precaução. Você acha que eles podem tentar voltar? Perguntei ansiosamente. Não acho que eles vão se arriscar a fazer algo ilegal depois que ameaçamos processá-los, respondeu Edmund. Mas é melhor prevenir do que remediar. Quando o chaveiro terminou o serviço, já estava escurecendo. Otávia se ofereceu para preparar o jantar enquanto Edmund e eu estávamos sentados na sala de estar, discutindo nossos próximos passos. Amanhã, vou entrar com uma ação judicial em seu nome, disse ele. Mas também gostaria que você registrasse um boletim de ocorrência na polícia por fraude e tentativa de apropriação indébita de propriedade. Você acha mesmo que devemos levar isso para um processo criminal? Perguntei,
ainda hesitante diante da ideia de minha filha ir para a cadeia. Este é um crime grave, Agatha, disse Edmund gentilmente. Eles não tentaram apenas vender sua casa. Tiraram sua liberdade e colocaram sua saúde e bem-estar em risco. E, pelo que Lucy me contou, sua filha fez isso repetidamente com outros idosos. Pensei em Rupert, Dorothy, Virginia e dezenas de outros idosos ainda presos em Sunny Valley, e minha determinação se fortaleceu. Você tem razão, Edmund. Vamos registrar um boletim de ocorrência e quero que a investigação abranja todos os incidentes envolvendo Willow e Sunny Valley. Será, ele assentiu. Enquanto isso, vamos nos concentrar em recuperar sua propriedade e garantir sua segurança. Olhei ao redor. Minha casa estava destruída e parcialmente saqueada, mas ainda era minha. Eu estava livre novamente em meu próprio lar, cercada por pessoas que realmente se importavam comigo. Sabe, eu disse a Edmund, apesar de tudo, me sinto uma vencedora. Eles pensaram que poderiam simplesmente me trancar e me esquecer, mas estavam enganados. Edmund sorriu e ergueu um copo imaginário. Para Agatha Tordick, que nunca desiste. As semanas seguintes passaram voando em um turbilhão de atividades jurídicas. Edmund, aos 78 anos, trabalhava com a energia de um jovem advogado em início de carreira. Ele chegava todas as manhãs com novos documentos, conselhos e planos de ação. Minha sala de jantar se transformou em um escritório improvisado, abarrotado de arquivos, livros de referência jurídica e xícaras de chá pela metade. Estamos entrando com 3 processos separados, explicou Edmund, arrumando os arquivos na mesa da sala de jantar. O primeiro é contra Sunny Valley por detenção ilegal e maus-tratos. O segundo é contra o Dr. Richardson por falsificação de laudos médicos. E o terceiro, o mais importante, é contra Willow e Baxter por fraude, falsificação de documentos e abuso emocional. Tem certeza de que vamos vencer? Perguntei, folheando os documentos que ele havia preparado. Eles certamente terão bons advogados. Tenho certeza absoluta, Edmund sorriu com o tipo de confiança que só se adquire após décadas de prática bem-sucedida. Temos todas as provas necessárias, depoimentos de testemunhas, um laudo médico confirmando sua plena capacidade jurídica, fotos e vídeos feitos por Otávia, documentos falsificados com assinatura falsa. É uma vitória clara, Agatha. Otávia tinha se tornado minha companheira constante ultimamente. Depois de confrontar os pais, ela decidiu se mudar temporariamente para minha casa, ocupando seu antigo quarto no segundo andar. Não posso ficar sob o mesmo teto que eles, vovó, explicou ela ao trazer suas coisas. Não depois do que eles fizeram. Eles nem se desculparam, sabe? Só dizem que fizeram para o meu bem e que eu não entendo decisões de adultos. Eles enfrentarão as consequências de suas decisões adultas muito em breve, assegurei-lhe enquanto a ajudava a desfazer as malas. Minha primeira visita depois de voltar para casa foi a Sunny Valley, mas desta vez sob meus próprios termos, acompanhada por Edmund e uma assistente social. Eu havia prometido a Rupert, Dorothy e Virginia que voltaria para buscá-los, e cumpri minha palavra. A diretora Foster nos recebeu com hostilidade mal disfarçada, mas não pôde se opor a uma investigação oficial. Passamos várias horas conversando com moradores e funcionários, colhendo depoimentos sobre as violações e práticas ilegais da instituição. Não vou voltar para casa, disse Eleanor, a mesma mulher que achava Sunny Valley um bom lugar. Minha casa foi vendida, meus móveis doados. Para onde posso ir? Suas palavras me fizeram refletir. Muitos idosos internados contra a vontade nessas instituições perderam não apenas a liberdade, mas também um teto sobre suas cabeças, sua conexão com o mundo exterior e seu senso de dignidade. Encontraremos uma solução para todos que quiserem sair daqui, prometi. Levará tempo, mas não os abandonaremos. A data do julgamento foi marcada para meados de junho, quase um mês após minha libertação de Sunny Valley. Durante esse período, consegui restaurar parcialmente a ordem na casa, devolver alguns dos itens que haviam sido vendidos. Edmund entrou com um pedido de apreensão de bens e antiquários foram forçados a devolver itens comprados recentemente, e me preparar mentalmente para o encontro com minha filha e meu genro no tribunal.
Na véspera da audiência, sentei-me na sala com Edmund e Otávia, discutindo os detalhes finais. Está nervosa, vovó? Perguntou Otávia, notando como eu estava mexendo no broche de coruja na minha blusa. Um pouco, admiti. Nunca pensei que processaria minha própria filha. Você não está fazendo isso só por você, Edmund me lembrou. Você está fazendo isso por todas aquelas pessoas em Sunny Valley e outros lugares como este. Seu caso pode abrir um precedente e ajudar a mudar o sistema. Eu sei, assenti. E não vou recuar. É que, dói, sabe, perceber que seu próprio filho é capaz de tamanha traição. Otávia sentou-se ao meu lado e pegou minha mão. Vovó, estarei com você amanhã e contarei a eles tudo o que vi e ouvi. Eles têm que responder pelo que fizeram. Na manhã anterior ao julgamento, vesti meu melhor terno, azul escuro com botões prateados, comprado para minha última aula na universidade. Prendi na lapela o broche de coruja que Henry me dera como amuleto da sorte. O tribunal de Oakland era impressionante em sua grandiosidade. Ao subir os largos degraus, senti uma mistura de determinação e ansiedade. Um pequeno grupo de repórteres nos esperava na entrada. Acontece que nosso caso havia chamado a atenção da mídia local. Professor Tordick, um jovem jornalista, dirigiu-se a mim. É verdade que sua filha tentou se apropriar ilegalmente de sua propriedade, internando-o em uma casa de repouso contra a sua vontade? Todas as provas serão apresentadas no tribunal, respondeu Edmund por mim, empurrando educadamente os repórteres para o lado. Estamos confiantes de que a justiça prevalecerá. Dentro do prédio, no corredor em frente ao tribunal, vi Willow e Baxter pela primeira vez desde meu retorno. Eles estavam cercados por 3 homens de ternos caros, provavelmente sua equipe jurídica. Willow parecia pálida e tensa, Baxter visivelmente assustado. Nossos olhares se encontraram e, por um instante, vi um lampejo de emoção nos olhos da minha filha, vergonha, remorso. Mas logo foi substituído por uma fria determinação. Ela se virou e sussurrou algo para um dos advogados. Lawrence não estava com eles, o que não me surpreendeu. Meu neto sempre evitava situações desagradáveis, preferindo ficar fora do caminho quando as coisas esquentavam. O tribunal estava lotado. Além dos diretamente envolvidos no julgamento, havia jornalistas, estudantes de direito trazidos por Edmund para observar o caso histórico e curiosos. Notei Lucy, a jovem enfermeira de Sunny Valley, sentada na primeira fila. Ela sorriu para mim e fez um sinal de positivo. Quando a juíza, uma senhora idosa de olhar penetrante e rosto severo, entrou no tribunal, todos se levantaram. O julgamento começou. Edmund foi o primeiro a falar, apresentando documentos e provas ao tribunal, laudos médicos falsos, procuração falsificada, fotos da minha casa devastada, vídeos gravados por Otávia e depoimentos de funcionários de Sunny Valley e dos meus vizinhos. Meritíssimo, disse ele com sua voz grave e convincente, temos diante de nós um caso de flagrante violação dos direitos de uma pessoa idosa. A professora Agatha Tordick, respeitada membro de nossa comunidade, ex-professora universitária, mulher sã de mente e corpo, foi colocada fraudulentamente em uma instituição de longa permanência contra sua vontade, com o único propósito de confiscar seus bens. Isto não é uma disputa familiar. Isto é um crime. Os advogados de Willow e Baxter tentaram retratar o caso como um mal-entendido e preocupação com um parente idoso. Nossos clientes agiram unicamente com as melhores intenções, afirmou o principal advogado de defesa, um homem calvo de voz suave. Eles estavam preocupados com a segurança e o bem-estar da senhora Tordick, que morava sozinha em uma casa grande e antiga. Sim, eles podem ter sido excessivamente zelosos, mas suas intenções eram puras. Chegou a hora do depoimento. Fui o primeiro a depor e contei tudo ao tribunal, desde o início. Como Willow e Baxter me pressionaram durante meses para vender a casa e me mudar, como me atraíram para Sunny Valley sob o pretexto de férias em um spa, como confiscaram meu telefone e minhas chaves, como descobri que minha casa estava à venda sem meu conhecimento. Eles não tiraram apenas a minha liberdade, concluí. Tentaram tirar a minha dignidade, a minha independência, a minha própria identidade. Tentaram transformar-me de uma pessoa com um nome,
uma história e direitos numa residente sem rosto de uma instituição, um obstáculo ao dinheiro que receberiam com a venda da minha casa. Otávia falou depois de mim. Eu percebia como era difícil para ela testemunhar contra os próprios pais, mas ela falou com clareza e confiança. Ouvi meus pais discutindo a venda da casa da minha avó antes mesmo de levá-la para Sunny Valley, disse ela. Eles conversaram sobre como dividiriam o dinheiro e pagariam as dívidas. Minha mãe já havia colocado um anúncio para a venda e estava negociando com potenciais compradores. Quando perguntei sobre minha avó, primeiro disseram que ela estava em um spa, depois que sua estadia lá havia sido prolongada. Começaram a retirar móveis, livros, pinturas e a vender antiguidades. Tentei impedi-los, mas eles não me deram ouvidos. A sala estava completamente silenciosa. Vi alguns dos presentes balançando a cabeça, outros olhando furiosamente para Willow e Baxter. Após o discurso de Otávia, houve uma breve pausa. E quando a audiência recomeçou, algo inesperado aconteceu. Willow pediu para falar e, para surpresa de seus advogados, subiu ao banco das testemunhas. Quero admitir minha culpa, começou ela com a voz trêmula. Tudo o que minha mãe e minha filha disseram é verdade. Eu planejava vender a casa sem o consentimento da minha mãe. Falsifiquei a procuração e os laudos médicos. Eu sabia que Sunny Valley não era um spa, mas uma instituição de longa permanência, e não fiz isso por preocupação com minha mãe, mas pelo dinheiro. Houve um alvoroço no tribunal. O juiz pediu ordem, e os advogados de Willow pareciam ter sido atingidos por um raio. Por que vocês decidiram confessar agora? Perguntou o juiz. Willow olhou para mim e vi lágrimas em seus olhos. Porque ouvindo minha mãe e Otávia, finalmente percebi o que tinha feito. Traía as pessoas mais próximas a mim por dinheiro. Mereço ser punida. Baxter sentou-se com a cabeça baixa, sem olhar para a esposa. Seus advogados conversaram em silêncio, claramente despreparados para aquela reviravolta. Após a confissão de Willow, o processo judicial continuou por mais algumas horas, mas o resultado era inevitável. A juíza retirou-se para deliberar e, ao retornar, seu rosto estava sério. No caso Tordick v. Price, leu ela, o tribunal considera os réus, Willow Tordick Price e Baxter Price, culpados de fraude, falsificação, prisão ilegal e tentativa de apropriação ilícita de propriedade. O tribunal ordena que os réus indenizem a autora, Agatha Tordick, por danos materiais no valor do imóvel vendido, bem como por danos morais no valor de $100.000. Além disso, os réus são condenados a 3 anos de liberdade condicional com serviço comunitário obrigatório em organizações que ajudam idosos. Depois que o veredito foi anunciado, Willow veio até mim no corredor. Ela parecia 10 anos mais velha. Mãe, eu sei que não mereço perdão, disse ela baixinho. Mas quero que você saiba que sinto muito pelo que fiz. Olhei para minha filha, tentando encontrar a menininha que um dia eu havia ensinado a distinguir o certo do errado. Acho que você sente muito, Willow, respondi finalmente. Mas a confiança que você quebrou não pode ser reconstruída em um dia. Vai levar tempo. Eu entendo, ela assentiu, e estou disposta a esperar o tempo que for preciso. Ao sairmos do tribunal, fomos novamente cercados por repórteres. Choveram perguntas de todos os lados. Fotógrafos tiravam fotos. Edmund assumiu o controle da situação. A professora Tordick está satisfeita com a decisão do tribunal. Esta é uma vitória não só para ela, mas para todos os idosos, cujos direitos e dignidade devem ser protegidos. Agora, por favor, deixem-nos passar. Lucy nos esperava em casa. Ela trouxe um bolo, e comemoramos nossa vitória com um pequeno chá. Estou saindo de Sunny Valley, anunciou ela enquanto servia o chá. Após o seu caso, uma investigação completa foi iniciada. Muitos dos moradores já foram levados por seus parentes ou transferidos para outras instituições. O que você vai fazer? Perguntei. Vou para a faculdade de medicina, Lucy sorriu. Sempre quis ser médica de verdade, não só enfermeira. Quero me especializar em geriatria para realmente ajudar os idosos, não como fizeram em Sunny Valley.
Que maravilha, eu disse, apertando a mão dela. Se precisar de alguma recomendação ou ajuda com os estudos, me avise. Um mês após o julgamento, a vida começou a voltar ao normal. Voltei a trabalhar no meu artigo para a revista literária, voltei a encontrar amigos e comecei a jardinagem novamente. Otávia se formou na Faculdade de Artes com honras e recebeu uma oferta de estágio em uma galeria de prestígio. Certa noite, enquanto estávamos sentados na varanda assistindo ao pôr do sol, perguntei a ela: quais são seus planos, Otávia? Você aceita a oferta de estágio? Estou pensando nisso, ela respondeu. Mas preciso de um lugar para morar, e alugar um apartamento no centro é caro. Fique aqui, sugeri. Tem bastante espaço para nós dois nesta casa, e eu gosto de ter você por perto. Sério? Ela sorriu. Você não vai sentir que estou invadindo seu espaço? Não, querida, sorri. Pelo contrário, você enriquece. Além disso, quero pagar seu mestrado. Você merece uma educação melhor, e eu quero te ajudar com isso. Vovó, não sei o que dizer, Otávia me abraçou. Obrigada por tudo. Naquele momento, um jaguar familiar parou na entrada da garagem. Edmund desceu, carregando um buquê de flores silvestres. Olha, seu cavaleiro de armadura brilhante chegou, sussurrou Otávia com um sorriso travesso. Não seja boba, eu disse, sentindo-me corar. O Edmund é só um bom amigo. Uma amiga que vem toda noite com flores e fica para o jantar, ela piscou. Vovó, a gente não engana um artista. Eu vejo como vocês se olham. Não tive tempo de responder, pois Edmund já estava subindo os degraus da varanda. Boa noite, senhoras, ele nos cumprimentou, entregando-me o buquê. Estas flores me lembraram de você, Ágata. Elas são tão brilhantes e duradouras quanto. Obrigada, Edmund, eu disse, aceitando o buquê e apreciando sua fragrância. Chegou bem na hora do jantar. Trouxe vinho, disse ele, tirando uma garrafa de uma sacola. Vamos celebrar as boas novas. Que novidades? Perguntou Otávia. O caso contra Sunny Valley foi encerrado com uma vitória, anunciou Edmund. A instituição está sendo fechada e todos os residentes estão sendo transferidos para outros locais sob a supervisão dos serviços sociais. E o seu caso, Ágata, já abriu um precedente. Mais 2 processos movidos por famílias cujos parentes idosos foram ilegalmente colocados em asilos foram confirmados pelo tribunal esta semana. Essa é uma ótima notícia, sorri. Então, nossa luta não foi em vão. Fomos para a sala de jantar, onde Otávia havia posto a mesa. Durante o jantar, Edmund compartilhou as últimas novidades jurídicas. Otávia falou sobre seus planos de estágio, e eu os observei, sentindo-me profundamente grata por essas pessoas em minha vida. Depois do jantar, Otávia retirou-se com muito tato para o seu quarto, deixando Edmund e eu sozinhos na sala de estar. Sabe, Ágata, disse ele, sentando-se ao meu lado no sofá, em todos esses anos de nossa amizade, nunca deixei de admirá-la. Sua força, sua inteligência, sua capacidade de nunca desistir diante da adversidade. Você me lisonjeia, Edmund, sorri. Sem a sua ajuda, eu ainda estaria em Sunny Valley. Acho que não, ele balançou a cabeça. Você teria encontrado uma saída. Você sempre encontra. Ele pegou minha mão, e seu toque era caloroso e confiante. Ágata, não sei quanto tempo nos resta nesta vida. Na nossa idade, cada dia é um presente, e não quero desperdiçar um único dia. Quero passá-los com você. Olhei em seus olhos, ainda claros e penetrantes apesar da idade, e viu que sempre estivera ali, mas eu não havia notado ou não queria notar, um sentimento profundo e sincero. Edmund, você está me pedindo em casamento? Estou propondo que demos uma chance ao que poderia ter sido entre nós muitos anos atrás, se as circunstâncias tivessem sido diferentes, concluiu. Não estou falando de casamento ou de morar juntos, apenas da oportunidade de estarmos juntos, de nos apoiarmos, de desfrutarmos da companhia um do outro sem medo ou preconceito. Pensei em Henry, meu falecido marido, nos anos que passamos juntos, no amor que compartilhamos.
Mas também pensei nos longos anos de solidão após sua morte, em como a casa às vezes parecia vazia, apesar de todos os seus tesouros. Acho que é uma ideia maravilhosa, Edmund, respondi finalmente, apertando sua mão. Vamos tentar. Ele sorriu, e havia tanta alegria e esperança naquele sorriso que senti meu coração, que eu pensava já estar há muito tempo acalmado, começar a bater um pouco mais rápido novamente. Lá fora, o crepúsculo se aproximava, envolvendo minha antiga casa em uma suave luz roxa, a casa pela qual lutei, protegida da ganância e da traição, a casa que agora estava novamente repleta de vida e amor. Graças a Otávia, graças a Edmund, graças ao fato de eu não ter desistido quando tudo parecia perdido.